Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. E aí, torcedor gremista, você acredita ainda no futebol do Thiago Neves? Você acredita que o Thiago Neves vai dar aquele retorno que ele prometeu na entrevista de apresentação quando foi contratado lá no final de janeiro? Você acredita em tudo aquilo que o Renato deposita também de confiança de um jogador que já foi top, mas que no Grêmio ainda não conseguiu mostrar esse rendimento? É isso que eu quero ver com você a partir de agora e dar a minha opinião por que eu tô fazendo esse vídeo do Thiago Neves. Antes disso, dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Thiago Neves, 35 anos, foi anunciado pelo Grêmio no final do mês de janeiro, foi apresentado de uma maneira muito bacana, que ele foi apresentado com os filhos dele, juntamente na bancada ali da entrevista coletiva, e essa era uma mensagem que ele não precisava falar, automaticamente ela passava de um cara de família, de um cara que chegava comprometido para vestir a camisa do Grêmio. Porque o histórico recente do Thiago Neves, se a gente lembrar do Thiago Neves, por exemplo, lá em 2008, quando ele foi um dos destaques daquele Fluminense comandado pelo Renato, que foi vice-campeão da Libertadores da América, fantástico, mas isso 2008. Se a gente pegar o Thiago Neves daqueles anos mais recentes, gloriosos do Cruzeiro, era um estupendo jogador, né? Porque uma hora era ele o decisivo, outra hora era o Arrascaeta, mas o Thiago Neves como um protagonista. Só que a última imagem do Thiago Neves, antes de chegar no Grêmio, do ano passado, foi um Thiago Neves que mostrou uma total falta de comprometimento no Cruzeiro, foi um Thiago Neves que mostrou uma total falta de comprometimento com os próprios colegas do Cruzeiro, porque enquanto o Cruzeiro estava perdendo dentro de campo e sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Thiago Neves aparecia em camarotes de festas. Ah não, mas aí é a vida pessoal do Thiago Neves. Sim, mas ele tendo um contrato com o clube no dia que o clube está jogando, com certeza não. E isso prejudicou muito o Thiago Neves dentro de campo na questão física, porque o Thiago Neves acabou sendo afastado, brigou lá com a diretoria do Cruzeiro nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, acabou não trabalhando diretamente, não fazendo aquele treino mais puxado que todo jogador de futebol precisa. Ele não passou por um período de pré-temporada porque ele ainda estava negociando o futuro, e aí ele chega no Grêmio já no final de janeiro, início de fevereiro. E aí quando chega março já tem uma parada para a pandemia. Nos primeiros momentos o jogador não podia sequer fazer um exercício um pouco mais forte. Depois, ao longo que foi se criando um tipo de protocolo, aí volta o Grêmio a fazer o trabalho, mas um trabalho físico. Ou seja, claro que isso tudo complicou o Thiago Neves, só que a gente está falando de um jogador de exceção, a gente está falando de um jogador experiente, a gente está falando de um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, a gente está falando de um jogador que vestiu camisas muito pesadas do futebol brasileiro. E mais, né, senhores, por que o futebol brasileiro precisa ter esse sentido paternalista? Ah não pode criticar porque o cara teve um problema aqui, teve um problema lá. Eu faço um comparativo com vocês muito claro. Porque no mesmo período que o Grêmio anunciou o Thiago Neves, o Grêmio anunciou, por exemplo, o Diego Souza. E os números do Diego Souza e os números do Thiago Neves são amplamente opostos. Você tem um jogador que já desde o primeiro jogo, que é o Diego Souza, não só pelo gol que ele fez quando entrou no segundo tempo no jogo contra o Sportivo dentro da arena, mas principalmente pelo comprometimento. Para mim, um termo fundamental para qualquer jogador é comprometimento. Porque o jogador que ele não tenha uma capacidade técnica tão elevada, um jogador ele consegue compensar isso com a parte física e com o comprometimento. Porque todo mundo entende daqui a pouco, o cara é limitado, mas esse cara, para ele, não falta comprometimento. Esse cara honra a postura do jogador. Vocês acreditam ainda, falando especificamente com você, torcedor do Grêmio, que o Thiago Neves possa dar essa resposta que ele prometeu, que o Renato prometeu, que o presidente acreditou? Você acredita também que o Thiago Neves possa dar essa resposta? Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não vou acreditar mais. O Renato ontem, no jogo contra o Ceará, colocou o Thiago Neves por volta de 25 minutos do segundo tempo. O Thiago Neves entra num trotezinho. É claro, ele não é um velocista, né? Mas o Thiago Neves eu fico imaginando, tá? E eu quero que vocês deixem o recado aí pra gente ficar nessa resenha. O Thiago Neves, com tudo isso que eu tô falando, jogador que passou pela seleção, multicampeão, né, que foi, antes da briga com o Cruzeiro, tinha sido um protagonista do próprio Cruzeiro. Aí o Grêmio acredita no Thiago Neves, traz o Thiago Neves. O Thiago Neves entra num trotezinho, aí eu fiquei imaginando assim, num time do Grêmio descaracterizado, jogando fora de casa, contra o Ceará, o que podia se esperar do Thiago Neves? Cara, ele vai se apresentar para o jogo, ele vai encostar nos mais óbvios, toca a bola aqui. Ei, toca a bola aqui que eu vou resolver. Por quê? Porque ele não fez nada pelo Grêmio ainda. E o Grêmio está fazendo tudo pelo Thiago Neves. O contrato do Thiago Neves encerra no final do ano. Dá para acreditar e renovar?
Tem necessidade do Thiago Neves ou tá na hora do Renato, de repente, encosta um pouco o Thiago Neves e deixa de lado... O Grêmio ontem, por exemplo, eu até imaginava que no começo do jogo o Renato fosse colocar o Thiago Neves de titular. E o Thiago Neves, o Renato optou pelo Tassiano. Eu fiquei pensando, pô, o Tassiano é um jogador limitado, né? É um jogador de contenção, o Thiago Neves é um jogador clássico, um jogador de armação, de pensamento. Pô, por que o Renato não coloca o Tassiano? E o Tassiano é um jogador limitado, a gente não espera muita coisa. Aí ele até acabou fazendo o gol do Grêmio, né? Mas eu fiquei pensando, só que ele compensa tudo com esse comprometimento, com essa entrega de acreditar em tudo que é bola, entendeu? O Thiago Neves é aquele cara que chega no restaurante e escolhe o que vai comer. O Tassiano é o cara que chega, tá com fome, qualquer coisa que servir no prato dele, ele vai consumir. Eu não tô querendo comparar os dois, eu só tô fazendo essa figura de linguagem para que talvez vocês consigam entender, captar o que eu tô querendo dizer a respeito do Thiago Neves. Quando o Thiago Neves e o Diego Souza foram anunciados como reforços do Grêmio, eu fui um crítico. E depois eu fiz comentários nos meus espaços dizendo, me perdoa, Diego Souza, porque eu não acreditei em ti. Porque sabe o que eu não acreditava nos dois? Não é a bola. O Diego Souza é um jogador que já tinha passado aqui pelo Grêmio. O Thiago Neves é um jogador que, com todos esses pré-requisitos fantásticos que eu acabei de citar, essas qualidades. O que me chamava a atenção e que eu não acreditava era o comprometimento. E eu não me enganei com o Thiago Neves, eu me enganei com o Diego Souza. O Diego Souza vai o tempo inteiro. Ontem ele fez falta no Grêmio, o Diego Souza, porque ele é o cara do contato físico. Se tiver que disputar, ele disputa, ele cai, ele levanta, ele vai para lá. Se tiver que fazer o gol de bico, ele faz. Ele tem um tempo de bola fantástico, ele mostra que ele está bem fisicamente. Então, o Diego Souza, que eu não esperava comprometimento, ele entregou esse comprometimento, porque qualidade ele tem. O Thiago Neves, a qualidade ele tem. Aí ontem no final do jogo, o Thiago Neves deu um carrinho, sabe, aí sujou o calção. E aí eu comecei a conversar com alguns dos seguidores nas minhas redes sociais e muitos dizendo assim, tá, mas já fala dele, agora ele deu um carrinho. Quer dizer que nós vamos comemorar um carrinho contra o Ceará do Thiago Neves. O Thiago Neves entra e ele dá um trotezinho com a mesma vontade que eu tenho de acordar 4 da manhã e sair pelas ruas de Porto Alegre correndo. Nós temos a mesma vontade. A vontade que eu tenho de acordar e sair correndo de madrugada é a vontade que o Thiago Neves tem dentro de campo. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber de vocês. Ainda vale a pena acreditar? Você, torcedor gremista, acredita ainda que o Thiago Neves possa dar essa resposta que ele prometeu, que o Renato prometeu e que o presidente Romildo acreditou? Confesso a vocês, eu não acredito mais. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a nossa resenha, te inscreve no canal. Sabe aquele sistema de pirâmide? Tá dando certo. Pega 3 amigos aí, traz aqui pro canal, vamos aumentar a quantidade de inscritos para nossa resenha. Espalha nos grupos de WhatsApp aí, aperta o sininho para receber as notificações do vídeo. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.